critério, não tem critério para conta. Para mim é difícil, para todo mundo. Todo mundo que já teve obesidade é desafiador. Oi, gente, estou indo agora lá ao supermercado fazer as compras da semana. E aí vou mostrar pra vocês tudo que eu vou comprar lá pra organizar a minha alimentação, né, da semana de forma mais nutritiva possível. E aí, hoje não fui à academia porque eu troquei, né, o horário que eu costumo ir à academia. Eu tô indo ao mercado. Aham, eu falo pra vocês, ó, o preço. Vou pegar aqui, é esse aqui. Queria uma couve-flor, mas olha o preço, sem cabimento. Aqui agora do mercado, vou mostrar pra vocês o que eu comprei pros próximos dias. Coloquei as coisas aqui em cima pra vocês verem. Eu compro em atacadista e lá eu já faço tudo, já faço a parte do hortifruti, faço tudo. Então de hortifruti aqui foi banana, mexerica, isso aqui, a mexerica é principalmente para as crianças, a pocã, elas amam. Batata, cenoura, cebola. Eu não peguei alho dessa vez porque eu tenho em casa. E eu peguei abobrinha pra eu colocar no meio da carne moída, colocar no meio de uma panqueca, pra aumentar um pouco o valor nutricional, né, das coisas. Aqui, brócolis, que eu faço seleta, né, geralmente eu faço seleta de brócolis com cenoura. Peguei mais um pouquinho de tomatinho, eu tenho em casa ainda, e não peguei alface porque eu tenho em casa, então a alface eu vou precisar pegar lá pra segunda-feira. Peguei mais uma melancia, que a que tem aqui em casa tá acabando, uva, que agora é minha nova descoberta, né, que eu tô amando, então peguei mais uma. Peguei maçã para as crianças, que elas amam essas maçãs. Peguei iogurte zero pra mim, peguei iogurte para as crianças. Desse aqui de mussarela. Aí peguei essa bolachinha de arroz pra minha filha, para as crianças, né? Mas eu gosto de mandar no lanche da escola. A minha filha ama essa bolachinha. Peguei biscoitinho de polvilho pro meu filho, ele ama também esse biscoitinho. O macarrão, né, que eu já falei milhões de vezes aqui pra vocês, esse macarrão, ele é maravilhoso. Peguei Magic Touch, dessa vez eu peguei a salgada pra ajudar a complementar nos lanchinhos. Eu falei pra vocês sobre critério, não tem critério pra pão. Dessa vez eu peguei esse, é o que tava em conta no mercado. Aí peguei molho de tomate, só um que eu tenho mais aqui em casa, milho, leite, peguei 2 leites aqui em casa, a gente toma bastante leite, todo mundo. Aí de carne, gente, eu peguei só um pacote de coxa sobrecoxa. Eu amo coxa sobrecoxa. E pra deixar ela menos calórica, eu limpo ela, né, tiro a pele. Mas eu costumo comer bastante. E aqui em casa eu tenho mais carne. E eu vou deixar pra comprar carne na segunda-feira, o restante que precisar. Um pacote de feijão, porque o resto do grosso eu também já tenho aqui em casa. E atum em lata. Eu costumo comprar ou em óleo mesmo, tá? Eu acho ele mais saboroso. Então essas compras aí que eu mostrei pra vocês agora, elas são pra uma família, né, de 4 pessoas. Aqui em casa nós somos 2 adultos e 2 crianças. E todo mundo aqui consome a mesma coisa. Então tudo que tá aqui, todo mundo come, tá? Então só vai variando lanche da tarde e café da manhã, né? Geralmente cada um vai fazendo de acordo com as suas preferências, né? Pão com ovo, crepioca, panqueca, né, que as crianças vão variando, eu também vou variando, como estou mostrando pra vocês aí ao longo dos vídeos. O almoço todo mundo come igual, e a janta geralmente eu esquento do almoço pros meninos, geralmente eu vario mais a minha janta. Elas comem a mesma coisa do almoço, e meu esposo também. Então é isso praticamente. Uma que não tava aqui, que eu não comprei e que a gente costuma consumir aqui em casa, são as farinhas, né? Tapioca, cuscuz, farinha de aveia.
Eu até sempre tenho farinha de trigo aqui, mas é muito difícil a gente consumir farinha de trigo. Só mesmo quando às vezes um sábado eu decido fazer um bolo. E eu gosto de fazer bolo também para congelar, para ter opção para minha filha levar de lanche para escola. Falando nisso também, isso daqui também, gente, já inclui os lanchinhos da minha filha pra escola. Então, como eu mostrei pra vocês, o biscoitinho de arroz, aquele Magic Toast, um iogurte, isso daqui é o que eu costumo mandar lá pra escola. E frutinhas, essas frutinhas também, eu sempre gosto de enviar alguma frutinha pra ela ir pra escola também, tá bom? E é isso. E o grosso também eu já tinha aqui em casa, então eu já tinha arroz, essas farinhas que eu te falei, sal, açúcar. Onde vai ficar aqui? Tem tudo isso aqui em casa já também. Então, basicamente é isso a nossa alimentação. Vocês viram que não tem muita frescura, não tem nada, né? Fit e nada daquelas coisas caras. É o básico que funciona mesmo. E aí, dentro dessa variedade, a gente vai brincando, né, com as opções e fazendo a comida acontecer, né? Fazendo as criações. A outra coisa que não tem aqui, que eu já tinha aqui em casa, que eu vou repor segunda-feira, é creme de ricota light e requeijão light. Isso eu costumo também comprar praticamente toda semana, porque isso faz muita diferença na minha dieta, tá? Nossa, dá aquele saborzinho. E também eu tenho ricota, a ricota mesmo, também não vai, acho que ainda vai durar um tempo. Então é isso. Lembrando que eu acho que pode servir aí de inspiração ou dica pra vocês, que antes eu tinha um hábito de chegar do mercado, guardar as coisas, mas não higienizar tudo, né, o mais rápido possível. Eu só guardava e ficava procrastinando, e o que acontecia? Perdia muita coisa, muitos legumes estragavam, eu ficava desanimada de ter que descascar ali na hora de cozinhar e tudo. Então, assim, algo que me ajudou a não perder alimento, né, porque tá tudo muito caro, e também ter sempre legumes e salada nas refeições, é deixar tudo pronto, né? Então eu já chego do supermercado, então hoje mesmo eu já coloquei como a minha meta deixar tudo organizado e higienizado, já nos saquinhos bonitinhos. Até mostrei como é que eu faço a organização, né, em um dos vídeos aqui do canal. Hoje eu vou mostrar só pra vocês como que vai ficar depois disso. Então, assim, hoje uma das minhas metas é organizar tudo, deixar tudo arrumadinho, tudo organizado, pra eu não ficar com preguiça depois e não correr risco de perder e não ter, né, legumes, frutas e salada pro consumo rápido. Quando eu faço, hoje eu fiz mercado de manhã, mas quando eu faço à noite, geralmente a gente já chega cansada, aí eu já coloco como meta, no outro dia cedo já também deixar tudo organizado. Então, assim, eu não tento deixar um espaço muito grande, porque depois a preguiça vem, sabe? E isso tem me ajudado muito, muito mesmo. Aquele negócio que tem que ser feito, faça logo. Tipo isso. Mas assim, pra gente encerrar aqui essa parte do mercado, vocês viram aí que na minha alimentação, eu priorizo, né, a alimentação saudável, os nutrientes, mas também tem industrializados, tem, né, não é aquela alimentação natureba, mas eu tento fazer melhores escolhas, né, e também para as minhas crianças, né, como vocês viram, como eu já tinha falado, não compro bolacha recheada, não compro suco industrializado, não compro salgadinho, não que os meus filhos não comem essas coisas, né, não que a gente nunca come essas coisas, nós comemos sim, tá, de vez em quando a gente vai lá, compra uma bolacha recheada, divide, de vez em quando a gente, por exemplo, os meus filhos vão na casa da avó, vão na casa dos tios, passear, tem refrigerante, eles tomam. Então, assim, não é nada proibido. Só que na rotina do dia a dia, a gente prioriza uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação focada mais nos nutrientes, tá bom? Gente, hoje eu vou comer um docinho lá da minha caixa de doces, que já não tem doce nenhum. Eu mesma praticamente vou comer só esse. E aí, ó, 20 gramas que eu vou separar pra comer agora, porque pra comer ele todo, ele tem bastante caloria, ó. Ele tem 195 calorias. E pra eu me consumir isso numa sobremesa, ia atrapalhar minha taxa calórica. Eu teria que tirar a quantidade de comida no meu lanche, no meu jantar, né, pra não atrapalhar. E eu não quero deixar de comer
comida, né? Então, esse pedacinho aqui dá pra encaixar. Então, eu vou comer. Gente, para o jantar, eu vou fazer uma panqueca de atum. Aqui eu coloquei um ovo, 20 gramas de atum. Estou usando o atum em óleo, mas se você quiser deixar a panqueca um pouco menos calórica, você pode optar pela opção natural. Mas o em óleo também dá super para encaixar. Depois do atum, eu vou colocar 20 gramas de farinha de aveia. Aqui, se você quiser substituir pelo farelo, dá certo também. E aí, depois da aveia, eu vou temperar a panqueca. Eu costumo temperar com sal e páprica defumada. A páprica defumada, ela dá um sabor especial. O defumado, ele combina muito com o sabor do atum. Então, deixa uma delícia a panqueca. Depois, logo em seguida, eu misturo bem tudo. Aqui eu tô misturando com garfo, mas você pode usar o fouet também. E nós vamos fazer como se fosse uma omelete. Vai virar uma massinha e aí você vai misturar até ficar bem homogênea. Depois que ela tiver tudo bem misturadinho, você vai levar pra frigideira. Você pode levar pra frigideira, se a sua for antiaderente, pode levar direto. Agora, se não, você pode untar com um pouquinho de óleo, assim como eu fiz com a minha. E aí você vai observando. Quando ela começar a cozinhar, você vira ela. E aí, depois que virar, tá pronta. Vou mostrar a minha pronta aqui pra vocês agora. Ela dá uma quebradinha, mas ela fica assim. E aí, eu gosto de rechear ela com salada, pra acrescentar mais fibras, né? E assim, dar mais saciedade. E eu também coloco um pouquinho de requeijão light. Aproximadamente de 15 a 20 gramas. Mas se você quiser substituir por ketchup, mostarda, você pode substituir. Você pode até usar maionese, mas lembrando que a maionese é importante também ficar de olho na quantidade. E aí depois eu coloco alface americana, tomatinho e fica uma delícia. O requeijão light, ele traz uma suavidade, sabe, pra panqueca, por isso que eu gosto de usar ele. E eu gosto muito do tomatinho cereja também, eu acho que combina super. A minha panqueca, ela ficou menor, porque eu usei somente com ovo, então eu não vou conseguir fechar ela. Esse dia eu comi ela como se fosse uma pizza. Encerrar minha sexta-feira comendo melancia. Provavelmente não vou comer isso tudo, mas vou comer um pouquinho aqui. Da tarde por aqui, final de semana, e aí eu pergunto pra você aí que já tá tentando emagrecer, ou que já emagreceu, ou que, né, tá no meio do processo igual eu, que eu ainda estou no meio do processo, conta pra mim, qual era o seu maior sabotador, o seu maior sabotador dos seus resultados? Eu tenho certeza que a resposta vai ser unânime, finais de semana, ou qualquer evento que saia da rotina, né? Porque também foi na minha vida assim, foi durante praticamente 8 anos eu vivi na obesidade e eu tinha esse pensamento de restrição, exagero, restrição, exagero. Restringindo durante a semana, chegava na sexta-feira, soltava as porteiras e exagerava, comia tudo e tudo mais um pouco. E eu lembro que muitas vezes, às vezes eu nem conseguia voltar na segunda. Às vezes eu ia conseguir voltar depois de 10, 15 dias, ficava, né, 10 dias ali, né, com as porteiras abertas. E quando eu falo porteiras abertas, gente, é aquele negócio de você comer a ponto de você nem mais
conseguir decifrar o sabor daquele alimento, sabe? Aquela coisa só de comer por comer, da impulsividade. Pois é. Esse comportamento que eu acho que é tão maléfico, né? Pra nós, pro nosso corpo. Mas enfim, só depois que eu comecei a mudar a minha mentalidade em relação aos finais de semana, só depois que eu comecei a entender, né, que não existe isso, né, que eu não precisava, por exemplo, ligar uma chave da semana e desligar ela no final de semana, né, depois que algumas coisas foram sendo compreendidas na minha mente, só assim eu comecei a ter resultados, só assim meu emagrecimento começou a vir, né? Porque eu parei de pôr meu déficit a perder, gente. Porque vamos combinar, às vezes você faz o déficit calórico ali de segunda às vezes nem chega segunda a sexta, né? Você faz de segunda a quinta. Aí chega sexta, sábado, domingo, você consome, faz superávit, 3 dias. Você vai ter destruído o seu déficit semanal, né? Ou às vezes você vai engordar, ou às vezes você vai ficar empatada, né? Vai ficar aí no 0 a 0. E é o que acontecia comigo, né? Por isso que eu fiquei tanto tempo presa no efeito sanfona. Mas enfim, o comportamento que eu tive para me ajudar aos finais de semana foi entender que eu não precisava tirar as comidas, vamos dizer assim, a minha alimentação durante a semana, ela poderia continuar sendo inclusa nos finais de semana. Eu vou dizer assim, que eu inventava muita moda no final de semana, sabe? Tipo assim, eu falava, o café da manhã tinha que ser super diferente, o almoço tinha que ser super diferente, o lanche da tarde, tudo tinha que ser diferente. E eu tinha que pedir doce o tempo inteiro e aquela coisa, sabe? Às vezes a gente queria ir no mercado e aqui em casa a gente nunca teve o hábito de ter estoque, né? De doce, nada disso. E aí, nos finais de semana, a gente ia ao mercado e comprava aquele tanto de coisa, sabe? Pra comer, era uma coisa assim, descontrolada. Depois que eu entendi, pra mim, né, eu tô falando aqui a minha experiência de vida durante o processo, o que funcionou pra mim pra eu conseguir vencer isso? Foi entender o seguinte, eu continuo com a minha alimentação normal no final de semana e aí eu vou acrescentar alguma coisa ou outra que eu não tenho o hábito de comer ali durante a rotina alimentar. Não que eu nunca vou comer durante a minha rotina alimentar. Às vezes eu vou comer, vocês viram aí. Teve uma segunda-feira que eu comi um bolo no pote, tava tudo certo porque me deu vontade. Mas no normal, é exceção, né? Mas vamos ver na regra. Nos finais de semana, a gente tende a relaxar, a gente tende a passear, a gente tende a visitar parente, né? A gente tende a descansar. E às vezes esses descansos estão associados a passeios. Às vezes você quer ver um filme. Então, às vezes você quer comer uma coisinha diferente assistindo o filme. E eu acredito que o processo não é porque você está em processo de emagrecimento, é que você tem que abrir mão dessas coisas. Você pode encaixar essas coisas. Você pode acrescentar essas coisas. Só que não precisa ser tudo de uma vez, entende? Então, assim, não precisa você no sábado, você ter que comer tudo de uma vez. Escolhe, entende? Vamos supor, no sábado hoje nós vamos fazer um passeio. Então faça seu café da manhã normal, faça o seu lanche da tarde normal. E ali, vamos supor que eu passei à noite. Você deixa pra comer ali, né? Fazer a sua exceção à noite, sem culpa, sem condenação, de boa, curtindo ali e comendo, né? O que você gosta. No domingo, a mesma coisa. Vamos supor, vou receber uma visita aqui pra tomar café da manhã comigo. Então toma o café da manhã com a visita, tenta fazer melhores escolhas, mas se permita também comer o que tiver ali na mesa e faz seu almoço normal, faz o seu jantar normal, né? Quer fazer uma coisinha diferente? Faz uma coisinha diferente, mas não deixa de continuar acrescentando coisas do seu dia a dia, a salada, né? Uma fruta, enfim, que isso vai te ajudar a não ter essa cabeça, sabe, do abrir as porteiras e eu não quero nem saber de comida nutritiva, eu quero ficar só, né, comendo o que é hiperpalatável. Então, acredito que isso foi um ponto, assim, chave, sabe? Que me ajudou. Porque hoje eu não tenho mais sofrimento. Gente, principalmente no começo, quando eu comecei a conseguir emagrecer, porque assim, foram os processos, né? Depois eu quero gravar um vídeo contando um pouco do meu processo de emagrecimento. Então, a mudança não foi da noite pro dia, foi os processos. E teve uma fase que eu tava, assim, muito focada. E eu tinha sofrimento de chegar no final de semana, porque eu pensava assim, eu vou pôr tudo a perder.
eu não vou conseguir. Então, assim, às vezes eu deixava de fazer as coisas, eu deixava de comer uma coisa gostosa pra não pôr o meu processo a perder, porque eu sabia que eu não ia me controlar, porque minha cabeça não tinha mudado. Porque eu tinha aquela mentalidade, nossa, putz, comi um bolo de chocolate, agora eu tenho que jantar pizza, agora eu tenho que tomar café da manhã coxinha, porque eu comi um bolo de chocolate. Gente, isso não faz sentido, sabe? Não faz sentido nenhum a gente ter esse pensamento, mas nós temos. E é uma atitude simples, sabe? Para de pensar. Se permita, passeie, permita comer o que tem no passeio. Então a gente vai, entendeu? Vai entendendo isso. Que a vida, ela é muito mais do que só emagrecimento, né? E é muito triste você ter que abrir mão, né, de comer o que você gosta, você ter que abrir mão do comer social, de você participar de evento, de você estar com a sua família, comendo em família, por causa de dieta. E não precisa ser assim. Não precisa, dá para encaixar. Basta você não fazer a exceção à regra. Né? A exceção tem que ser exceção e regra tem que ser regra. Né? Há tempo para todas as coisas, né? Existe uma passagem na Bíblia e é isso. Há tempo para todas as coisas e é tudo, gente. Tudo na vida, inclusive a alimentação. Né? Há o tempo certo de você inserir essas exceções na sua vida. Então, é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Nossa, já ficou enorme aqui o que eu queria falar. A forma que eu tenho conseguido vencer os finais de semana, e não só os finais de semana, mas as mudanças de rotina também, tá? Porque eu, por exemplo, até uma consulta médica que eu tinha, pra mim era uma desculpa de eu ter que passar numa padaria e comer uma coxinha, porque, eu tô com fome. Mais ou menos assim que funcionava a minha cabeça. Então, o processo de emagrecimento, eu vejo assim em mim, né? Ele tem, são muitas estratégias, ajustar a alimentação, priorizar nutrientes, comer proteína adequadamente, tudo isso é muito importante. Praticar atividade física. Só que, gente, se a gente não mudar a nossa cabeça, se a gente não alinhar, sabe, o nosso pensamento, se a gente não parar e não ficar presa nos nossos padrões, de falar, eu sou assim, eu não vou mudar porque eu sou assim, a vida inteira eu fui assim, sabe? A gente precisa ter autorresponsabilidade. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. É difícil, é que eu não tô querendo trazer culpa e condenação a ninguém. É difícil, gente, é difícil pra mim, é difícil pra todo mundo. Todo mundo que já teve obesidade é desafiador, mas não é impossível. Não é impossível. Sabe, confia em você, confia na sua mente. A sua mente tem poder, você não tem noção do poder da mente. E é um processo. Talvez esse final de semana não vai ser agora, mas vai tentando. Talvez esse final de semana você ainda vai continuar tendo padrões antigos de pensamento. Mas vai tentando, vai trabalhando, né, tijolinho por tijolinho, que logo, logo você vai vendo os resultados. Você mesmo não vai se conhecendo, você fala, meu Deus, nem eu sabia que eu poderia tá pensando dessa forma. É maravilhoso quando a gente se abre para mudança, é maravilhoso ver essa mudança acontecendo dentro da gente. Hoje eu almocei tarde, então meu lanche da tarde vai ser um pouco mais leve. Vai ser iogurte com um pouquinho de whey, eu coloquei umas 10 gramas e uvinha por dentro. Vou encerrar o nosso vídeo por aqui. Hoje é o meu final de semana, na verdade, começando na sexta-feira, para vocês verem um pouco como eu tenho me comportado, né, com os finais de semana, em busca desse estilo de vida saudável. Se de alguma forma isso te inspirou, se você se identificou e ainda não é inscrito no meu canal, então se inscreva, ative as notificações para sempre que tiver vídeo novo, o YouTube recomendar para você. Não deixe de dar seu like e, se possível, um comentário. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.